Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 17 de dezembro, nós estamos recebendo com muito prazer o secretário de Finanças do município de Santos, Álvaro Silveira Filho, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos agora às manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal Tribuna traz a manchete. Sob tensão, OS são aprovadas. Na Folha de São Paulo, delator de esquema de espionagem vai pedir asilo ao Brasil. No Estadão, governo contesta a decisão do TCU que barra leilão de Porto. No Santa Portal, operação da Polícia Militar reforça a segurança na Baixada Santista. No site do Boc News, Prefeitura oferece serviço para a coleta de móveis e eletrodomésticos velhos. No G1 Santos e região, homem cai de galeria durante sessão da Câmara. E no portal da UOL, delator de esquema de espionagem dos Estados Unidos vai pedir asilo ao Brasil. Chico. 8h07 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV, ao vivo. Muito bem. E a Câmara Municipal de Santos aprovou em sessão extraordinária na tarde de ontem, em segunda e definitiva votação, o projeto de lei de autoria do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que permite às organizações sociais o gerenciamento de equipamentos públicos municipais. A matéria polêmica e a sessão de ontem, também extraordinária, foi marcada por muito tumulto, por muita tensão, muita confusão entre os servidores que são frontalmente contrários a essa iniciativa e queriam que a Câmara Municipal rejeitasse o projeto ou, pelo menos, tomasse alguma medida no sentido de que a matéria fosse reavaliada pelos próprios vereadores e pelos próprios servidores que reclamam, inclusive, de que não houve qualquer audiência pública para a discussão aprofundada dessa matéria tão polêmica, tão controversa. Resta saber agora os desdobramentos, já que com a aprovação pela Câmara, a matéria segue para a sanção do prefeito Paulo Alexandre Barbosa e vamos ver o que vai acontecer a partir de então. Há uma preocupação porque em fevereiro acontece o dissídio dos servidores que estão mobilizados em função dessa questão polêmica das organizações sociais. No programa de hoje, nós estamos recebendo, com muito prazer, como nosso convidado, o secretário de Finanças do município de Santos, Álvaro Silveira Filho, que vai falar sobre as organizações sociais na administração pública e também sobre o aumento, também polêmico, do IPTU, o aumento médio de 12% para o próximo exercício de 2014, praticamente o dobro da inflação prevista para este ano. Mas o debate em torno de todos esses temas relevantes, vocês acompanham assim que a Paula informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas. Paula. A previsão para essa terça-feira é de sol com aumento de nuvens durante o dia. A temperatura varia entre 18 e 27 graus em Santos e as ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas, a travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações, o tempo de espera é de 8 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir ao vivo o programa através do portal Santa Portal, site Santa Portal, ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje, às 5 horas da tarde. Chico. Muito bem, vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedaço
pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 17 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer o secretário de Finanças do município de Santos, Álvaro Silveira Filho, e também o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. Foi realizada nesta segunda-feira na Câmara Municipal de Santos mais uma sessão extraordinária para discutir o projeto de lei que prevê a implantação das organizações sociais nos serviços públicos. Em primeira votação, realizada em 5 de dezembro, 11 vereadores foram a favor. Nessa semana, 14 aprovaram a lei em meio a muita confusão. É o que vamos acompanhar na reportagem de Mariana Rio. O tumulto começou do lado de fora da Câmara Municipal de Santos. Os servidores se reuniram na tentativa de entrar no plenário. Eram necessárias senhas e apenas 116 pessoas poderiam entrar. Revoltados, os servidores tentaram ultrapassar a barreira da segurança. Mais gritos e confusão. Depois de muita insistência, os manifestantes conseguiram furar o bloqueio. A Câmara é do povo, não é desses vereadores. Os vereadores são contratados pelo povo por voto. Eles não podem fazer isso. Os vereadores de Santos e o prefeito de Santos estão votando isto aqui, escondidos da cidade. Não teve audiência pública, não teve nenhum tipo de possibilidade da população discutir esse projeto maléfico que está sendo votado aqui. Com cartazes e faixas, os servidores públicos lotaram a galeria. No meio da votação, um novo confronto e a sessão foi suspensa por alguns minutos. O dirigente do sindicato, Cássio Canhoto, caiu de uma altura de aproximadamente 5 metros. Ele foi levado para o pronto-socorro central e passa bem. Depois de muita desordem, a sessão foi concluída. Todos os vereadores estavam presentes. 14 votaram a favor, 5 contra e 1 abstenção. Do jeito que o projeto foi aprovado, virou uma caixa preta que só quem vai administrar é o Poder Executivo de Santos. Isso não é bom. Ninguém aqui questiona apenas o modelo das OS, mas a gente questiona principalmente a transparência com que esse modelo vai ser gerido. A votação foi aprovada, agora ela é encaminhada ao seu prefeito municipal, que é autor do projeto, para que ele possa sancionar. Sancionado, ele publica no Diário Oficial, a legislação está vigente. Muito bem, aí está a reportagem a respeito da sessão extraordinária da tarde de ontem, bastante tumultuada, como todos os senhores puderam assistir.
O fato é que o projeto foi aprovado em segunda e definitiva votação, com 14 votos a favor, 5 votos contrários e uma abstenção. O presidente da Câmara, como você sabe, deixa de votar e só vota em caso de empate. Secretário Álvaro Silveira Filho, secretário de Finanças, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Como é que o senhor avalia a aprovação desse projeto das OS e o impacto dela nas administrações municipais? O que é que muda na administração municipal com a aprovação desse projeto? Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Bem, a administração com esse projeto vai ter oportunidade de melhorar alguns serviços à população. Eu acho que o importante é que as pessoas que pagam seus impostos querem ter serviços de melhor qualidade, querem ter serviços mais eficientes, né? Então, em algumas situações, com a possibilidade da contratação de organizações sociais, a Prefeitura poderá viabilizar essas ações para a população de uma forma mais eficiente. Um exemplo típico, e eu acho que há muita desinformação sobre isso, Chico, não há ainda um esclarecimento para a população de como essas organizações podem atuar. Tivemos um exemplo típico aqui no final de semana, né, na cidade, com a apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado, que é uma organização social cultural, né? E nós, em Santos, também temos, né, uma orquestra sinfônica, que é custeada pelo poder público. E não são servidores, né? Na verdade, são músicos contratados de forma autônoma, né? E o que vai possibilitar essa legislação? Que a gente, através de uma organização social, possa ter, por exemplo, a orquestra sinfônica de uma forma contratada de uma forma mais correta, né? E proporcionando ao santista, né, uma melhor atuação. Então, são exemplos que a gente tem exemplos aí também bem-sucedidos de organizações sociais, como também há os maus exemplos. O que a gente tem é que trabalhar na contratação. Isso é feito através de licitação. Essas contratações têm que ser feitas da melhor forma possível, fiscalizadas, para que o serviço seja bem prestado à população. Rodolfo Amaral, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no Jornal em Foco, Rodolfo. Como é que você está acompanhando toda essa situação? Enfim, o projeto do prefeito Paulo Alexandre Barbosa foi aprovado finalmente pela Câmara Municipal. Bom dia, Chico, bom dia, Álvaro, bom dia, Paula, bom dia ao telespectador. Chico, eu sempre fui contra excessos de ambas as partes. Eu acho que houve um certo excesso aí dos servidores, mas não vou negar também que fiquei mais uma vez decepcionado com a postura tanto do Executivo, com a falta de uma discussão mais profunda sobre a aplicação do serviço dessas OS na cidade, como da Câmara Municipal, da subserviência da Câmara Municipal, porque já virou norma isso. Ano após ano, nos últimos 15 dias de dezembro, chega uma enxurrada de projetos na Câmara Municipal e simplesmente se atropela. E o rolo compressor funciona. O rolo compressor funciona. O que há, na verdade? Em primeiro lugar, o que são as organizações sociais? Isso veio se expandindo após a lei de responsabilidade fiscal. Os espertos que prestavam serviço ao poder público começaram a arrumar um CNPJ, porque você tem algumas exigências a cumprir, consegue uma autorização do Ministério da Justiça como organização social de interesse público, com a suposta tese de que não há distribuição de lucros. Tá? Não há distribuição de lucros, mas não significa dizer que eu não possa pagar. Eu sou o presidente de uma organização social, eu não posso receber e não posso distribuir lucro. Aí eu contrato um subordinado, pago 50 mil reais para ele, certo? Na verdade, só dou 5 e ponho 45 no meu bolso. Contabilmente está perfeito, certo? Eu não distribuí lucro, eu não sou remunerado e assim se vai. Então, quando, na verdade, se quer fazer a coisa mal feita, sempre se tem uma saída. Então, eu acho que a Prefeitura de Santos
e todas as prefeituras no Brasil estão passando por um problema seríssimo que tem que discutir sim, que é esse engessamento da lei de responsabilidade fiscal, esse limite da lei de responsabilidade fiscal aí, que o Álvaro com certeza ano que vem vai ter um problema ainda maior. Ele vai comentar daqui a pouco. Para administrar. Lei de responsabilidade. Mas eu acho que a discussão devia começar a passar pelo seguinte: em primeiro lugar, então vamos tirar desse limite de lei de responsabilidade fiscal as áreas essenciais, saúde e educação, que são as que mais pesam dentro desse, e que são as que têm mais demandas e que são as que mais que a prefeitura tem que ficar contratando serviços. Prioridade de qualquer governo. Então eu acho que essas discussões têm que ser aprofundadas. Vejo do lado do servidor uma preocupação justa com relação à possível queda de retorno previdenciário, ou seja, se você amplia um serviço, contrata um servidor para o concurso público, ele vai contribuir para o Instituto de Previdência e vai dar um fortalecimento para isso. Se for uma OS, uma empresa privada, na verdade vai para o regime geral de Previdência. Então a preocupação é justa, mas o assunto poderia ser debatido com mais profundidade. Né? O fato de ser aprovado, Chico, não significa dizer que amanhã vão ter 100 OS prestando serviço. Na medida da contratação, a gente vai discutir caso a caso. É uma permissão ao Executivo para que ele contrate, se entender conveniente, organizações sociais. É mais ou menos isso. Agora, do ponto de vista do servidor, secretário, o servidor terá algum prejuízo? Não terá. Eu quero aproveitar até o gancho do Rodolfo em duas questões. A primeira com relação à lei de responsabilidade fiscal, que a gente já está no nosso limite, né, de gasto, de comprometimento do gasto com pessoal, e isso, de uma certa forma atingido, isso iria limitar, né, as ações da prefeitura contra contratação, contra reajuste. Outra, com relação ao Instituto de Previdência. Anualmente, o IPREV ele faz um estudo atuarial, e nesse estudo atuarial, se comprovado que há um déficit no previdenciário, a prefeitura ela é obrigada a cobrir esse déficit. Né? Então, já hoje, a lei, com os 12% que o servidor recolhe, a prefeitura recolhe 18% na contribuição patronal. E mais 6% exatamente em função do déficit atuarial que existe e foi levantado no último estudo que foi feito. Então, essa preocupação também, eu acho que não deve existir, porque toda vez que o estudo atuarial ele identifica que há uma possibilidade de déficit futuro, a prefeitura ela é obrigada a corrigir essa distorção e fazer com que, através de um percentual maior, esse déficit seja coberto. Então, eu acho que também isso tem que ser levado em consideração. Às vezes isso não é passado, essa informação não é passada, e as pessoas acabam partindo aí para alguns caminhos que são interpretados erroneamente. Agora, com relação aos servidores, nenhum prejuízo? Nenhum prejuízo. Há uma garantia formal da administração de que o servidor não terá qualquer prejuízo? Exatamente, com certeza. Eu acho que, como eu te falei, em algumas situações em que que a administração entender que são apropriadas, né, para esse tipo de organização, isso será feito, mas sem qualquer prejuízo ao servidor. Isso o prefeito Paulo Alexandre Barbosa já deixou bem claro, né? O que falta, talvez, eu acho, é um amadurecimento da conversa sobre esse assunto. Chico, eu queria até comentar o seguinte: por exemplo, esse modelo de OS vem sendo muito aproveitado pelos governos do PSDB. Sim. No estado de São Paulo há inúmeras OS, há dezenas delas administrando unidades hospitalares. E aí fica uma certa incoerência com o discurso. Você é eleito para administrar e na hora de administrar você contrata alguém para fazer por você. Eu acho que se o prefeito Paulo Alexandre quer, de fato, inovar em administração pública, eu vou dar uma sugestão. Que ele assuma também, mande um projeto de lei para a Câmara Municipal, ou algum vereador o faça, que também teria essa prerrogativa, exigisse, por exemplo, a Câmara do Guarujá exigiu que os secretários morem no próprio município, aprovou um projeto aí nos últimos dias sobre isso. Eu acho isso um pouco exagerado. Mas eu não acho exagerado, por exemplo, exigir que todo servidor público comissionado, todos, tanto no Executivo como no Legislativo, no mínimo tenham um MBA em administração pública.
Porque são salários que variam aí de 6 a 15 mil reais, certo? E nada mais justo de que se a população está pagando alguém, que esse alguém que está exercendo essa função esteja preparado para exercê-la. Tá? Exceto se for em áreas específicas da formação do profissional. Mas cargos comissionados de livre provimento, por quê? Porque se isso existir, Chico, eu sou suspeito até falar isso porque eu sou professor da área de administração pública e de curso de MBA de gestão pública. Mas eu tenho alunos, inclusive da Prefeitura de Santos e Prefeitura de Guarujá, que a gente vê o esforço, servidor público, que a gente vê o esforço se preparando para galgar um cargo na administração. Então, nada mais justo que o prefeito que traga o seu time, não importa se eles vão ser 10, se eles vão ser 100, se eles vão ser 200, certo? Agora, que sejam pessoas preparadas. Aí sim, ele vai criar uma semente, se ele aprovar esse projeto agora, ele vai criar uma semente e com certeza daqui a 15 anos ou mais, a Prefeitura de Santos não vai precisar de contratar mais ninguém, certo, para fazer a gestão pública, porque nós vamos ter gente preparada aqui para fazer. E nessa hipótese, nós teríamos, de fato, implantado a meritocracia, ou seja, a formação adequada para o exercício de funções, né, secretário? Hoje, na verdade, dentro dos comissionados da Prefeitura, quase 50% são servidores, né? Então, na verdade, isso está se aplicando já hoje. Há um incentivo muito grande. O prefeito acabou ao final do ano assinando um convênio de fornecer bolsa de estudo aos servidores para exatamente a complementação de estudos de pós-graduação e graduação aos servidores, né, da Secretaria de Educação, dos professores. Então, isso é o início, é um caminho, né, e vai exatamente ao encontro disso. Eu acho que isso é importante e a administração está trabalhando nesse caminho. Secretário, nós estamos no final do ano, mas no início do ano que vem, no próximo exercício, o senhor vai dispor de um orçamento de aproximadamente 2 bilhões e 400 milhões de reais, orçamento aprovado já pela Câmara Municipal, mas logo em fevereiro veio o dissídio da categoria. Os sindicatos, certamente mobilizados até por conta desse projeto das organizações sociais, certamente vão exigir mais do que aquilo que está previsto no orçamento, que é exatamente a inflação da ordem de 6%. Como é que a administração está se preparando para enfrentar o dissídio do ano que vem, do início do ano que vem, secretário? Bem, Chico, o ano passado, né, já no início do governo, nós nos defrontamos aí com o dissídio, né, e uma dificuldade muito grande, porque o orçamento que foi passado para esse ano, a gente não contemplava, na verdade, a possibilidade de um reajuste em função do próprio índice de comprometimento do gasto pessoal em relação à receita corrente líquida. Para o ano de 2014, já houve o cuidado de se projetar a inflação em cima da folha de dezembro. Então, a gente já vai para o dissídio de fevereiro pelo menos com esse índice garantido, né, ao servidor da inflação. E o secretário de gestão, que é a pessoa que está cuidando exatamente disso junto aos sindicatos, já está trabalhando junto às lideranças sindicais, no sentido de afinar aí o dissídio para o próximo ano. Rodolfo Amaral. Secretário, tem uma preocupação que tem sido divulgada na mídia, mas me parece que essa preocupação é isolada e, de fato, ela não é. A prefeita de Guarujá, por exemplo, Antonieta, várias vezes no curso desta semana e da semana passada, veio a público dizer que está extremamente preocupado com a mudança das regras do Supremo Tribunal Federal com relação ao pagamento de precatórios, que está reduzindo o prazo que se tinha de 15 anos, aquele limite de 1 a 2% da receita corrente líquida, embarcou numa proposta da OAB para reduzir em 5 anos, ou seja, em 2018 os municípios teriam que ter liquidado essa conta de precatórios. Eu fui procurar aqui nos balanços da Prefeitura, achei números diferentes, mas o mais correto, e me parece o mais ponderado, aponta para algo, em termos pelo menos registrado contabilmente, algo em torno de 280 milhões de precatórios da Prefeitura. Se a gente dividir isso aí por 5, tá, nós vamos chegar a quase 55 milhões
por ano nos próximos 5 anos. Eu não vi ainda uma manifestação pública, pode ser até que ela tenha ocorrido, mas eu não lembro de ter lido nos jornais uma preocupação do prefeito Paulo Alexandre com relação a isso. Ou seja, um estoque elevado para se reduzir em apenas 5 anos. Nesses 2 bilhões que o Chico comentou de orçamento, está previsto algo em torno de 50 a 60 milhões para precatórios no ano que vem? Secretário, você vai responder a esse questionamento do Rodolfo Amaral sobre os precatórios, essa preocupação com os precatórios, no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com o maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Vem aí a maior cobertura dos desfiles da região. Santa Cecília no Carnaval 2014. É folia pra valer. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 17 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer o secretário de Finanças do município de Santos, Álvaro Silveira Filho, e o colega jornalista, consultor econômico Rodolfo Amaral, que deixou no bloco anterior, secretário, uma questão relativa aos precatórios e a preocupação das prefeituras com relação a uma provável decisão do Supremo Tribunal Federal, reduzindo o prazo para que as prefeituras quitem os seus precatórios no prazo de 5 anos. Será possível que a prefeitura consiga cumprir essa determinação do STF, se ela se confirmar, secretário? Isso seria impossível. Evidentemente, a administração está atenta a isso. Hoje ainda, nós temos uma reunião em Santo André com alguns secretários de Finanças que estão se mobilizando no sentido de fazer uma proposta, né, ao governo, no sentido de ajustar esses valores de precatórios. Essa reunião está marcada para hoje e a gente espera, né, que saia daí alguma coisa em consenso que não venha prejudicar os municípios. Hoje, Santos já recolhe 1,5% da receita corrente líquida e mais os precatórios de pequeno valor. Isso chega a 36 milhões ano, né? Então, nesse caso, se o prazo fosse reduzido para 5 anos, tornaria totalmente inviável a administração, né? Não só de Santos ainda é uma cidade que não tem... Qual é a dívida de Santos com relação ao precatório? Hoje, se você pegar pelo balanço, essa dívida deve estar em torno de 260, 250 milhões. Só que a gente tem que considerar que todo o depósito feito para o pagamento precatório no Tribunal de Justiça, ele é feito em 2 contas do Banco do Brasil, essas contas são vinculadas, mas o tribunal demora um certo tempo para efetuar as baixas, para nos dar a informação dos pagamentos desse precatório. Então, nós temos lá registrado
no passivo ainda um estoque de precatórios que, na verdade, a Prefeitura já cumpriu, já fez o depósito. Então seria da ordem de 200 milhões hoje? Um pouco menos até. Um pouco menos, algo em torno de 180 milhões. 180 milhões. Rodolfo Amaral. Eu acho curioso, Chico, por exemplo, o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em questão de 2, 3 meses, publicou uma edição com o ranking dos municípios, os 50 maiores municípios devedores e os 50 maiores credores. Santos, na lista dos paulistas, dos 645, Santos, na lista dos 50 maiores devedores, aparece na 14ª colocação, com uma dívida consolidada, aí não é só o precatório, outras dívidas, de 711 milhões. E aparece como 10º colocado na lista de credores da dívida ativa, com uma receita a receber de 424, o que daria aí um saldo negativo de 287 milhões. Eu acho que esse é um ponto de partida. Ou seja, uma situação de equilíbrio diante do orçamento. Mas esse é um problema, é isso que eu queria perguntar exatamente por Álvaro, porque a lei de responsabilidade fiscal lhe permite que você tenha um endividamento equivalente a 1,2 o município, 1,2 vezes a tua receita corrente líquida. Então, Santos tem uma capacidade de endividamento enorme aí para se contrair. Mas, no entanto, a Prefeitura tem feito aí uma opção de investimentos que eu confesso que na minha lista de prioridades ela não estaria. Tipo investimentos em teleférico, no túnel da Zona Leste, por mais nobre que seja aquela obra, eu acho que existiriam outras prioridades, até porque a atual administração começou esse ano anotando aí 200, 300 imóveis em dificuldade, precisando de reparos. Eu pergunto, secretário, o senhor acha correto a gente, só porque abriu uma linha de crédito para uma determinada área, ir lá tomar esse dinheiro, se endividar, mesmo que ela não seja prioridade? Qual é a lógica da administração nesse sentido? Bom, Rodolfo, primeiro só para corrigir o número, a nossa dívida ativa, na verdade, esse valor que você mencionou, é um valor histórico, né? Esse valor não está corrigido, né? Hoje a nossa dívida ativa é de mais de 2 bilhões, considerando aí, estando aí no meio, evidentemente, aquela dívida ainda que se discute judicialmente com a Codesp. Mas o que o prefeito o Paulo Alexandre Barbosa tem procurado fazer é buscar recursos para obras prioritárias para a cidade. E esse recurso que vem do PAC Mobilidade, que é um financiamento, não deixa de ser um financiamento, ele vai priorizar primeiro a entrada na cidade, né? Isso é uma obra, no meu entendimento, é uma obra que o governo federal deveria assumir, juntamente com o governo do Estado, mas isso não acontece, né? O município tem que tomar a iniciativa, porque é um problema que vem afetando as pessoas, vem afetando a economia, né, da cidade. Então, o prefeito tomou a iniciativa de partir, né, para obter esses recursos junto ao governo federal. E vem no pacote também a construção do teleférico, que não deixa de ser um projeto importante para o município, porque as pessoas que moram nessas áreas de morro, principalmente em dias de chuva, elas têm muita dificuldade em acessar, né, em trabalhar, quem trabalha no centro comercial. Isso causa aí uma dificuldade muito grande, pessoas que às vezes precisam de um atendimento. Então, isso vem ao encontro dessas pessoas que moram em situação, às vezes, difícil e também não vai deixar de ser aí um atrativo turístico para melhorar até as condições dessas pessoas que moram nas áreas dos morros de Santos. Eu acho que é um projeto importante, visto sob o aspecto social, principalmente. E no caso dos demais recursos que vêm através de financiamento, como é o caso do programa do Banco Mundial, que também é um financiamento,
e que tem uma grande contrapartida do município, ele vem exatamente para corrigir aí uma dívida histórica do município com a Zona Noroeste. São obras importantes, importantíssimas, né, que vão ser pagas ao longo do tempo, mas que, se não for dessa forma, o município não consegue fazer. Hoje, o orçamento municipal, embora ele seja de 2 bilhões e 300, a gente tem um comprometimento de quase 95% com o custeio. Não sobra nada para investir. Então, a única saída é buscar esses recursos externos. Venham eles de muitos, além de vir com contrapartida, outros são financiados. Na esteira dessa discussão e dessa colocação, secretário, de 95% do orçamento comprometidos com a folha de pessoal e com o custeio da máquina, restando cerca de 5%, se tanto para investimentos. Quer dizer, essa permissão para que as OS gerenciem equipamentos públicos não vai aumentar a despesa, porque considerando-se que os funcionários não terão nenhum prejuízo, continuarão recebendo da mesma maneira, continuarão sendo mantidos, tendo seus empregos mantidos, enfim, e a contratação dessas OS, que evidentemente tem uma taxa de administração, como o Rodolfo fez referência há pouco. Eu lhe pergunto, as despesas não vão aumentar, já que tem tão pouco para investir? Quer dizer, as organizações sociais não vão acarretar mais despesas? Eu agregaria aqui, só para o registro, secretário, uma participação do Uriel Vilas Boas. Muito obrigado, Uriel, pela participação, porque ele faz, na verdade, um comentário com relação à questão das OS, perguntando por que tanta pressa e qual a razão para a falta de debate e discussões com vários setores da comunidade, como os sindicatos de servidores e conselhos. Se há tanta desinformação, por que a pressa na aprovação? Toda essa questão já foi debatida, Uriel, no primeiro bloco, pelos nossos convidados, apenas o registro das suas considerações. Secretário. Bem, no caso das OS, ou seja, despesas adicionais. Veja bem, Chico, eu entendo que não, porque hoje a gente já presta algum tipo de serviço nessas áreas, né? Eu acho que as OS elas têm uma facilidade maior, inclusive, de conseguir patrocinadores, né? A dificuldade que a prefeitura tem hoje, né? Para obter recursos externos para poder, às vezes, alavancar determinadas ações. E eu acredito que isso não vai causar aumento da despesa, porque eu tenho quase certeza que isso vai acarretar uma melhora no serviço prestado às pessoas que pagam seus impostos. Eu acho que isso é importante ser ressaltado. Eu acredito exatamente que as contratações, sendo bem feitas, sendo bem fiscalizadas, eles vão propiciar um ganho à população. Rodolfo. Secretário, como eu disse há pouco, no início deste ano a Prefeitura anunciou aí que tinham pelo menos 200 de imóveis em situações precárias, precisando de reparos urgentes. O prefeito fez mais de 30 encontros com a comunidade durante esse ano, discutindo melhorias, intervenções mais imediatas em bairros. Eu me pergunto, a administração está pronta para, em janeiro agora, anunciar a relação daqueles imóveis e mostrar quais intervenções foram feitas em cada um deles? Isso já foi feito, né? Esse levantamento já foi feito, já foi diagnosticado, já foram diagnosticadas as prioridades. O que nós fizemos? Nós, no meio do ano, desse ano, nós começamos a preparar os processos licitatórios para a elaboração dessas obras. O que foi feito? Está sendo terminada agora o processo licitatório de uma ata de registro de preço para atendimento à educação, dos equipamentos de educação, uma ata de registro de preço para atendimento dos equipamentos de saúde e uma ata de registro de preço para atendimento dos outros equipamentos da cidade. Com essa ata de registro de preço, vai ser possível agilizar todo o processo de recuperação desses imóveis, né? Já estamos começando pela educação. Já está pronto e já estão saindo as primeiras ordens de serviço para a reforma de próprios municipais ligados à área da educação. Em seguida, verão os da saúde e, em seguida, todos os outros. Essa é uma forma que a administração encontrou, porque um processo licitatório para cada equipamento demora, né? Há um tempo excessivo, às vezes, que você perde para
você poder fazer o processo licitatório. Com a ata de registro de preço, com validade de 1 ano, a gente vai ter condição de agilizar. Em 2014, essas obras vão sair do papel e vão ser implementadas com muito mais rapidez. Secretário, outro tema polêmico na cidade é a questão do aumento do IPTU para o próximo exercício 2014. O aumento médio anunciado pela administração da ordem de 12%, portanto, o dobro da inflação prevista para este ano de 2013. No entanto, os aumentos não terão como teto os 12%. Nós teremos casos de aumentos de percentuais maiores, imagino. Qual é o limite para esse tipo de aumento, secretário? Porque certamente o contribuinte será surpreendido ao receber o carnê e verificar que, por exemplo, o aumento não foi de 12%, foi um pouco mais, enfim. Qual é o limite para esse aumento? Veja, o aumento foi concedido em função da valorização ocorrida entre a planta genérica que existia, de 2008, e a planta genérica que foi feita agora em 2013. Sim. Né? Então, os 12%, ele incide exatamente sobre a diferença. Né? O que acontece é que, dentro do processo de cálculo do IPTU, existe também uma série de variáveis que acabam reduzindo o valor do imposto. Então, às vezes, uma moradia na mesma rua, às vezes na mesma quadra, ele acaba tendo um imposto maior do que o outro em função do tempo, da característica do imóvel, do morador, que pode ter um benefício. Né? Então, hoje nós temos no município, perto de 190 mil lançamentos imobiliários, cerca de 40% com algum tipo de benefício. Sim. Né? Que vai, evidentemente, impactar na hora de se calcular esse reajuste. As isenções que vão até R$ 36.500 de valor venal, os descontos de 25 mil a 20 mil no cálculo do valor venal dos imóveis de até 66 mil e até 86 mil reais. Nós temos as isenções concedidas aos pensionistas e aposentados com um único imóvel, que recebem até 6 salários mínimos. Nós temos as depreciações a cada 5 anos. O imóvel sofre uma depreciação de 7%, ou seja, um imóvel de 50 anos, ele tem uma depreciação de até 70%. Então, tudo isso, ele acaba impactando na hora do cálculo do IPTU e faz com que, muitas vezes, um imposto que era para ser de 12% vai ser até um pouco menor. Ou maior. Então, isso, na verdade, foi feito de uma forma que a gente também pudesse ter um recurso adicional, exatamente para que o município possa cumprir esse ano os compromissos assumidos, principalmente para os investimentos, as contrapartidas que o município vai ter que assumir na Zona Noroeste, principalmente, são 60 milhões que estão reservados no orçamento para atender as obras de macrodrenagem, para atender as obras de habitação na Zona Noroeste e para dar início ao Pacto de Mobilidade. Então, isso são recursos do município que precisam estar no orçamento. Tá certo. Rodolfo, eu gostaria de ouvi-lo mais no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já!
O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 17 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer o secretário de Finanças do município de Santos, Álvaro Silveira Filho, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Por favor, Rodolfo, eu disse que você estava com a palavra garantida agora. Não, eu já participei recentemente num debate no programa de TV com o Álvaro, falando sobre IPTU. Fizemos juntos essas considerações que ele colocou, principalmente essa do coeficiente de depreciação, que aqui em Santos ele varia 7 pontos percentuais a cada 5 anos. No município de São Paulo ele varia até 80%, chega até 80% e é 1 ponto percentual ao ano. Tá? É um pouco diferente. Então, de fato... Em Santos pode chegar até 70%. Até 70%. Eu diria que uma boa parte dos imóveis de Santos, principalmente aqueles imóveis da faixa da praia, já estão chegando ao coeficiente de 50%, que já estão completando 50 anos. São apartamentos construídos na década de 60 e de 70. 70% da depreciação. Então, exatamente, vão chegar até 70%. Então, eu acho o seguinte, eu disse naquele programa e repito hoje novamente, eu não achei absurdo o índice de 12%. Não achei. Disse mais para o Álvaro, eu peguei a última arrecadação de IPTU do ano em que eu fui secretário, 113 milhões em 1998, e corrigi pela inflação oficial, pelo IPCA, tá? Para os dias de hoje. Daria uma arrecadação, aqueles 113 milhões arrecadados lá em 98, em 98, que foi o último ano, daria hoje 293 milhões. E a prefeitura ainda não chegou, quer dizer, então se arrecadava mais imposto lá em 1998 do que hoje. E por que que isso acontece com tantas e tantas torres, tantas e tantas novas edificações nesse período? Exatamente porque o valor venal, para os fins de tributação, ele vai sendo depreciado. Então você tem um estoque elevado de imóveis na cidade, mas como eles são antigos, a base de cálculo desse imposto ela é reduzida para fins de tributação. Eu me recordo que foi exatamente no dia 18 de dezembro de 1997 que nós aprovamos essa reforma do IPTU. Essa alíquota de 1% que existe hoje foi aprovada naquela época porque o PT anteriormente cobrava o imposto progressivo e a Justiça, naquela ocasião, considerou inconstitucional. Hoje é possível que se faça isso pela Emenda Constitucional 29. Mas na época era proibido, a Justiça mandou que nós criássemos uma alíquota única, criamos de 1%. Teve casos na época que chegou o aumento a bater 200%. Foi de 50% a 200%, dependendo da localidade, porque como ele era progressivo, você cria uma alíquota única, é um exercício meramente aritmético. Fomos nós que naquela época aumentamos para 7 salários mínimos o desconto que hoje é 6 aí da isenção do aposentado. Essa faixa de transição de isenção, na época era 15 mil reais, que atualizado hoje daria 55, enfim. Agora eu acho que o IPTU também, mais uma vez, a gente precisa colocar na mesa e discutir abertamente. Eu sempre digo o seguinte, a planta genérica de valores é uma das formas de se fazer a atualização do imposto. Mas eu acho que nós precisamos passar, Álvaro, eu acho que você vai ter tempo agora, principalmente nesse exercício, depois desse desgaste, para rever a legislação tributária, o arsenal de coisas que incide sobre o IPTU, porque é tanto penduricalho, certo? De que isenção desse aqui, está com dor de dente, tem isenção disso, está com dor de ouvido, tem isenção daquilo. Não pode ser assim.
Por exemplo, o próprio aposentado, eu acho muito justo que o aposentado tenha um desconto de 50%, esse que ganha até 6 salários mínimos. Mas eu pergunto, e o aposentado que é inquilino, certo? Ele não pode se beneficiar. Então, a injustiça com o aposentado também acaba acontecendo, porque a isenção se dá no imóvel. Enfim, eu acho que nós precisamos, sim, discutir essas coisas com profundidades e corrigir, porque não dá mais para cada ano a gente ficar criando um subterfúgio para tentar evitar esse desgaste com a opinião pública. Governar é isso, é se desgastar com a opinião pública, mas eu duvido que alguém que pegue o seu carnê de IPTU, veja o valor venal do seu imóvel, agora já com esse reajuste de 12%, e venda o seu imóvel por aquele valor. Vamos aguardar, portanto, a chegada dos carnês do IPTU, que vão chegar nos próximos dias. É um presente de Natal para todos os nossos contribuintes. Secretário, é possível esse estudo, essa revisão de toda a legislação, como o Rodolfo sugere? Isso que o Rodolfo está falando realmente acontece. Ele deu um exemplo aí muito feliz com relação ao aposentado, né? E eu vou dar até um outro. As instituições beneficentes, né? Aquela instituição beneficente que tem um imóvel próprio, ela tem isenção do IPTU. E aquela instituição beneficente que aluga um imóvel, né, que é aquela que tem mais dificuldade, ela não tem a isenção, né? Então são coisas que tem, e dá para corrigir coisas isso? Que tem a gente está procurando corrigir. Não deu, evidentemente, tempo de esse ano fazer alguma coisa, né? Foi muito corrido esse ano até para poder aprovar essa planta genérica, né? Mas a gente já está, em alguns casos, aí, já analisando essas situações para poder, para o próximo ano, já ter alguma coisa em relação a isso. Muito bem. Agora, secretário, 2014, o ano seguinte, o próximo ano, é um ano eleitoral. E a legislação impõe uma série de restrições para investimentos, convênios, enfim, liberação de recursos, de verbas e etc. Basicamente, é um primeiro semestre apenas. Nesse sentido, como é que a administração está se preparando, já que ela depende de uma série de convênios, uma série de recursos federais, estaduais, para, enfim, dar andamento às obras que vêm sendo anunciadas? Como isso será possível compatibilizar toda essa necessidade com o ano eleitoral? O prefeito já imprimiu um ritmo aí acelerado, né, notadamente nos convênios, no sentido de a gente cumprir os prazos. Os projetos do DAD já estão em fase bastante avançada, né? Porque a gente tem prazo até junho para apresentá-los. O próprio financiamento do PAC Mobilidade exige aí também a apresentação de projetos com muita rapidez e também a documentação, né? A preparação de toda a documentação, que é bastante extensa e que requer aí diariamente atualização de certidões, junto ao Tribunal de Contas, junto à Secretaria do Tesouro. Então, esse é um trabalho que já começou, né, para que a gente possa chegar aí no meio do ano, já com todas essas possibilidades aí de firmar convênios e empréstimos já atendidas. Muito bem. Rodolfo Amaral, para terminar, já estamos no limite. Eu fiquei surpreso, Chico, que recentemente o governador Alckmin chamou os prefeitos no Palácio dos Bandeirantes para assinar alguns convênios da verba Haddad, e a ideia que se tinha é que ele estava liberando a verba Haddad de 2014. Não, ele está liberando a de 2013. Aquilo que teria que ser liberado lá em janeiro, ele chama em dezembro para comemorar a liberação 12 meses depois. Eu quero saber exatamente por exemplo, o caso de Santos, que tem cerca de 38 milhões, certo? Que assine logo em janeiro, certo? A liberação da verba de 2014, porque assinar em dezembro talvez... Seria bom, né, secretário? Mas a gente está correndo para isso. Seria bom, fica aí, portanto, a recomendação do Rodolfo Amaral para que o governo libere o quanto antes a verba Haddad, a famosa verba Haddad. Secretário, nós teríamos muito mais a conversar, mas somos limitados pelo tempo. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Chico, mais uma vez, pela oportunidade de poder aqui colaborar e esclarecer algumas coisas que a gente, da administração municipal. Muito bem. Muito obrigado, Rodolfo Amaral, nosso comentarista, pela presença mais uma vez. Agradeço a Paula, a toda a equipe e a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8h05. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.